O livro ele procura dizer, em primeiro lugar, que essa palavra antropoceno, nem todo mundo sabe muito bem o que é, mas basicamente é o fato de que os historiadores mostraram que nos últimos 80 anos houve uma grande aceleração, e essa grande aceleração desses 80 anos é o começo do que, em princípio, deveria ser classificado como época geológica, a época do antropoceno. Não está totalmente oficializado isso, mas todo mundo se apropriou dessa ideia, então já é, na história pública, vamos dizer, já é. E eu procuro mostrar como que os economistas foram reagindo nesse período. Então, quem foram os primeiros que começaram a pensar de que alguma coisa estava... Não só pelo lado de que nós estávamos detonando o meio ambiente, mas pelo lado também de que nós estávamos acelerando tanto o crescimento que isso marcava realmente uma mudança de época, né? Naquela época não se falava em antropoceno, mas tem um particularmente que devia ser mais considerado, que é o Boulding, Kenneth Boulding. Mas é bem conhecido o Georgescu Reagan e outros que quase todos são os principais inspiradores de uma disciplina que se chama Economia Ecológica, que tem bastante tempo já, e que, aliás, os dois debatedores hoje serão, os dois são, um foi e ela, a menina, os representantes da economia ecológica aqui no Brasil. E é possível pensar nesse crescimento de uma maneira que leve em conta o bem-estar das pessoas e a busca de uma sociedade mais justa, sem que isso implique em degradação dos ecossistemas? Possível pensar e eu acho que, em princípio, nós já estamos pensando nisso há tempo até demais, eu acho. Né? Porque, por exemplo, vamos ver, a questão principal que é a climática. Quando que começou o mundo a dizer, estamos com um problema muito sério e tal? Uma data que pode ser usada é a criação do IPCC, 1988. Né? Aí, em 92, fizeram as convenções, e a Convenção do Clima foi particularmente desastrada, do meu ponto de vista, mas a biodiversidade também, porque é um problema do modelo. E isso, eu acho que está fazendo prolongar demais uma solução que já poderia ter começado. Não veio porque o jeito que a negociação é feita nessas tais COPs, infelizmente, é totalmente ineficiente. E nesse 22 de abril, Dia da Terra, parece que as coisas estão caminhando no sentido oposto ao desejado desse ponto de vista ambiental, né? Porque o mundo está indo num caminho de superexploração dos recursos naturais. O momento, nesse momento, a conjuntura é particularmente desfavorável, mas é possível, quando você pensa nesse período que eu citei, quer dizer, de fim dos anos 80, no começo dos anos 90 para cá, houve períodos de mais otimismo e períodos em que, em princípio, não tem como não ser pessimista. Tal. A conjuntura atual é realmente extremamente desfavorável. Mas eu acho que isso não deve levar a gente a pensar que não teremos pela frente outras ondas mais favoráveis. A senhora acredita na ampliação da consciência das pessoas, das sociedades, nesse sentido? Eu acho que isso tem acontecido de uma maneira que muitas vezes a gente nem percebe. Eu, particularmente, não sou pessimista em relação à questão. Acho que está demorando por erros de relações internacionais, aí, do regime que foi montado para as relações internacionais em torno dessa questão, mas não excluo a possibilidade de que haja pela frente alguma reviravolta. Como você avalia a contribuição do livro do José Elie da Veiga para o fortalecimento do campo da economia ecológica no Brasil e no mundo? Bom, acho que nessa recente história do pensamento econômico, a economia ecológica é um dos campos que de fato resolveu encarar os desafios do antropoceno de frente, propondo abordagens mais interdisciplinares, né, e um olhar novo, de alguma forma, renovado, né, no que diz respeito ao pensamento econômico sobre a crise socioambiental que vivemos. O livro do Zé Elie, então, busca, né, resgatar autores que de fato enfrentaram esse desafio
E muitos dos autores que ali estão citados são, de fato, autores da economia ecológica ou influências importantes para a economia ecológica, né? Então, eu acho que o livro dele traz até uma perspectiva um pouco mais ampla e coloca a economia ecológica como uma das frentes promissoras para tratar destes desafios. O livro propõe um pensamento econômico que não se alinha automaticamente ao crescimento ou ao decrescimento. Como essa abordagem pode dialogar com os temas atuais na economia ecológica? Muito bem, a economia ecológica ela surge propondo, em parte, recolocar a economia no seu devido lugar, ou seja, como uma parte da natureza, como um subsistema do meio ambiente. Então, é ponto de partida para os autores que deram início, né, a esse campo, que de fato a economia não pode crescer para sempre, infinitamente, isso é fisicamente impossível, né? Isso acho que é um ponto de partida. E aí, como encarar esse problema, como pensar uma macroeconomia que não dependa do crescimento econômico, são os desafios mais recentes da economia ecológica, né? O Zé ele coloca a economia ecológica como um campo que está no meio do decrescimento e do crescimento verde, digamos assim, com uma abordagem que foca sobretudo nos objetivos, que sejam sociais, ambientais, econômicos, mas não diretamente em promover o crescimento econômico no PIB, né? Qual será o resultado em termos de PIB? Pouco importa, né? O importante é a gente conseguir, de fato, atingir os objetivos finais, a gente pode dizer assim, do que seria o papel da economia, né, para as nossas sociedades. Na verdade, é uma discussão, como o título indica, antropoceno e o pensamento econômico, né? E a economia ecológica faz uma crítica ao pensamento econômico tradicional, o mainstream, e, portanto, e o livro traz todo, não só o contexto desse debate, como também para frente, quer dizer, é um guia, né? Como já foi mencionado aqui no debate. O livro apresenta um roteiro, autores que são importantes, né? Então, para mim foi muito rico ter lido o livro dele, e até porque uma parte do que ele estava dizendo eu já conheci e outras não, né? Mas enfim, tem tudo a ver com a economia ecológica, né? Por que a que você atribui o fato de a economia ecológica ainda não merecer a importância do ponto de vista dos outros economistas majoritários, né, as correntes majoritárias da economia? Esse é um mistério, não tem outra palavra, como foi dito aqui para o Zé Eli, para mim, eu não consigo entender, porque esses autores que ele cita, né, importantes, que se aproximam das premissas da economia ecológica, mas não mencionam, e como eu mencionei aqui no debate, o caso mais escandaloso foi o Partha Dasgupta, que é um grande economista, que recebeu um prêmio da Associação Internacional de Economia Ecológica e não usa nada da economia ecológica. Como explicar isso, não sei. Outra coisa que você comentou é a respeito de que, de alguma maneira, esse ajuste, do ponto de vista, será feito por bem ou por mal? Não, isso eu acho bem claro para mim, quer dizer, vai ser feito, porque nós estamos caminhando, é impossível, como diz todo mundo que estudou as premissas, enfim, a economia ecológica, é impossível, não só a economia ecológica, mas enfim, desde a publicação dos limites ao crescimento dos anos 1972, quer dizer, não pode haver crescimento infinito. Fisicamente é impossível e nem é necessário para o bem-estar, tá certo? Então, nós continuarmos nesse ritmo, né, é evidente que vai ser por mal, começa a haver catástrofe, tá certo? Então, por isso que para mim é simples, vai ocorrer a transição e nós temos que trabalhar para que seja por bem e não por mal, para que vai ocorrer, vai. Vocês falaram também fizeram uma comparação entre o fim da escravitura e um processo que seria um processo de tomada de consciência desse movimento. Exato. Eu achei essa lembrança do Zé Eli de colocar esse fato memorável que foi a considerar a escravidão como moralmente condenável. Isso foi um negócio... Então, eu entendi o Zé Eli mencionar isso porque o desafio é similar, no certo sentido. Eu digo, acabar a escravidão foi mais desafio ainda, porque era tão naturalizada a escravidão, né, desde que existe praticamente, antes da civilização, né? Então, nesse sentido, a analogia
com o fim da escravidão, ela é pertinente, no sentido do tamanho do desafio, né? Embora eu acho que o desafio... Então, eu poderia ser otimista, porque foi mais difícil achar a escravidão errada do que será achar a vida sustentável melhor.